Petrobras, Petri 4 disparando, podendo entregar até 60% de retorno. Que história é essa? Vale 3, ações da Vale. Será que vale a pena investir só pelos dividendos? Dá para você comprar ações da Vale desse preço baratinho e ainda perder dinheiro ou não? Já está barato demais. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Será que a Bolsa de Valores realmente vai começar a subir? Não tem mais freio, Bovespa vai bater 140, 145, 150 mil pontos. É a hora de você pegar o trem, a última chamada para você surfar essa valorização. Vou falar o que eu penso sobre isso, mas quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo, já deixou, que eu sei. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. E sim, Petrobras subindo mais de 6,64%. Só nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, hoje, segunda-feira, dia 26/8. E sim, a Bolsa de Valores, a gente vai falar sobre Petrobras. Antes eu vou dar um panorama geral aqui para vocês sobre Bolsa de Valores e eu vou falar para você o maior erro que você, pequeno investidor, está prestes a cometer se você não tomar cuidado nesse momento. E sim, a Bolsa de Valores pode subir mais com esse corte de juros nos Estados Unidos à vista. A expectativa é de que a Bolsa brasileira se torne mais atrativa. Porque o que acontece? Até então, o dinheiro global ele estava alocado fortemente na renda fixa americana, considerada ali o investimento mais seguro do mundo e com certeza é muito mais seguro do que deixar o dinheiro no Brasil. Então, renda fixa dos Estados Unidos é igual a você se proteger em títulos sem, entre aspas, risco de calote e que estavam pagando prêmios historicamente muito altos. A renda fixa americana pagando um juro muito alto nesse momento. Então sabe o IPCA mais 6%, que aqui a galera no Brasil fica doida pela renda fixa? Então, esse juro atual nos Estados Unidos faz meio que o mundo pensar parecido, como o rentista aqui no Brasil. Então boa parte da galera corre para colocar o dinheiro lá e aquela alta que a Bolsa de Valores teve no ano passado, que entregou a correção de janeiro a junho desse ano, a nossa Bolsa de Valores, essa queda, ela se deve a essas expectativas que foram frustradas de redução nas taxas de juros americanas, que hoje, você vê ali, está de 5,25% até 5,5% ao ano. O Banco Central americano, o Federal Reserve, ele vinha sendo bastante cuidadoso para bater o martelo ali sobre a hora de começar a cortar os juros e tal. A maior parte disso se deve não só à inflação, mas a força do mercado de trabalho por lá, coisa que também está acontecendo aqui nesse momento. E aí, no momento em que os empregos caíram, a taxa, os dados de emprego, a reação inicial do mercado foi uma queda generalizada, uma galera com medo de uma possível recessão. Teve aquelas questões de carry trade no Japão, que eu já falei aqui nos vídeos de domingo que eu estou gravando. Inclusive, se você não está inscrito aqui, se inscreva. Mas o mercado ele se acalmou. Ele viu que estava exagerando. E parece que o pouso suave que todo mundo queria vai acontecer. Pouso suave, para quem não sabe, é quando o Banco Central ele consegue encerrar o aperto monetário ali sem estrangular a economia, sem parar a economia. A economia se prejudica com taxas de juros elevadas por muito tempo, por isso que ninguém gosta. E esse pouso suave é considerado o cenário ideal. Só que não é simples de você alcançar isso na prática para qualquer autoridade monetária mundo afora, não só o Banco Central americano, como qualquer banco central ao redor do mundo. Então, em agosto, os investidores estrangeiros, eles começaram a colocar dinheiro na nossa bolsa de novo. Esse volume explica muito essa alta do Ibovespa, porque boa parte do volume negociado no nosso mercado secundário de ações é capital estrangeiro. Então, o fluxo de estrangeiros aqui vinha diminuindo, agora voltando, isso explica. E se isso continua, é claro, quando o estrangeiro volta a colocar dinheiro aqui, volta a mandar dinheiro para a nossa bolsa, esse fluxo positivo, ele faz a Bolsa de Valores subir. Então, com esse fluxo retornando, a bolsa ainda tem muito para andar. Tá? Então, quando esse início de corte de juros por parte do Federal Reserve ele começa, é provável que a gente veja esse fluxo acontecendo, a Bolsa brasileira e de países emergentes se beneficiando, subindo. Isso ajuda a Bolsa de Valores e também contribui para o câmbio, porque quanto mais dinheiro estrangeiro você tem aqui, a queda do dólar também é positiva, tanto por conta de a Bolsa de Valores estar subindo, mas também beneficia a inflação. Boa parte de tudo que a gente consome é dolarizado. Então é aquela coisa, isso aqui que eu estou falando é tudo mais constante.
Não dá para você prever dólar, não dá para você prever bolsa de valores. Tudo isso aqui depende de uma série de fatores, a economia é muito espontânea e dinâmica, mas sim, tem essa possibilidade da bolsa continuar subindo por conta desse fluxo de capital estrangeiro. Além disso, a nossa bolsa de valores ainda negocia abaixo da média histórica, né, e também está barata se você comparar com outros países emergentes. Temporada de balanços aqui, os resultados das empresas foram bons, melhores do que os resultados esperados. Em dólar, se você for ver, o Ibovespa ainda está muito longe das máximas, segue abaixo até mesmo de patamares de 2019, se eu não me engano. Então, espaço para se valorizar tem. É o que é a nossa realidade aqui no Brasil. Espaço para subir a bolsa tem, sempre tem. Mas aí você pode se perguntar, Badu, e a alta da Selic? Sim, a Selic ela pode subir. Inclusive você pega ali o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele recentemente deu a entender que uma alta da Selic é possível. Hoje ele informou que a autoridade monetária está em posição de cautela diante dessas indicações de que a atividade econômica no Brasil está muito resiliente. Isso está fazendo com que eles fiquem ali, né, preparados para uma possível alta na Selic. Todas as alternativas estão na mesa, segundo eles, para a próxima reunião do Copom em setembro. Os dados estão mostrando uma economia que parece estar num estágio diferente, por exemplo, da economia norte-americana, que já começou a dar sinais claros de moderação, enquanto aqui você tem um cenário de resiliência maior. E é por isso que o Banco Central interrompeu o ciclo de corte de juros, que foi algo parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos no final do ano, que estava todo mundo esperando as quedas, só que a economia ela se mostrou mais forte do que o esperado. Esse arrefecimento ele não aconteceu, o corte de juros consequentemente também não, e aí fez as bolsas caírem por aqui. Então eles seguem dependendo dos dados. Uma parte do mercado já acredita que esse cenário de alta da Selic ele vai acontecer, só que nos últimos dias a opinião vem mudando, tem mais gente achando que a taxa pode se manter, de repente subir menos do que o que era esperado. E ainda tem um detalhe muito importante. Apesar dos juros altos prejudicarem ceteris paribus a bolsa de valores, tem aquela coisa, quando o juros sobe, a bolsa cai, aquela coisa que a gente sabe que é meio que profecia autorrealizável. Só que isso está sendo visto até como um sinal positivo de que o Banco Central está disposto a tomar decisões impopulares para combater o avanço da inflação. E, inclusive, o cara que é mais cotado para assumir o Banco Central é indicado pelo governo atual do Lula, que o Roberto Campos Neto não foi indicado pelo Lula. Então o mercado ele tinha esse receio e essa sinalização de que o Banco Central ele pode sim e vai continuar sendo responsável. Isso é visto até como positivo pelo mercado. E porque é assim que tem que ser. Tá? Porque você pode imaginar que o Banco Central tem que cortar os juros, mas se o Banco Central vê essa atividade econômica ali resiliente e não sinaliza nada, não sinaliza qual que é a postura que ele vai tomar, caso ele ache necessário, caso seja necessário, uma alta da Selic, e aí você pega ali uma inflação que pode vir mais alta lá na frente, os produtores eles já acabam remarcando o preço para cima para eles se protegerem da alta de custos que eles vão ter. Quem é consumidor faz o quê? Olha, vou comprar logo isso daqui, vou antecipar isso daqui porque vai ficar mais caro. E aí na prática, essa inflação esperada mais alta, ela acaba se materializando como uma profecia autorrealizável. E aí a gente tem uma espiral. Então se o Banco Central afrouxa essa política de juros, pode passar a impressão de que a gente pode ter uma inflação ainda mais descontrolada no futuro. Então não é ruim, não é bom, tem que segurar mesmo. São todos gatilhos. E eu costumo dizer que quando você tem gatilhos, o mercado ele sempre tenta se antecipar. Então se tem gatilhos positivos, a bolsa sobe antes. Quando esses gatilhos eles disparam, né, e o mercado percebe que realmente aquilo ali que eles previam aconteceu, a alta nem é tão grande, é o famoso sobe no boato, cai no fato, enfim. E a mesma coisa vale para os gatilhos negativos. Então a minha visão é, a bolsa ela vai subir, o investidor ele vai colocando cada vez mais dinheiro com foco ali em setores defensivos, ainda mais diante dos riscos fiscais e políticos, domésticos que a gente tem. Então, quanto mais cara a bolsa vai ficando ou menos barata, mais precavido o investidor ele tem que ser. A gente tem Petrobras disparando mais de 6,5%, mais de 6,7% no momento
que eu estou gravando esse vídeo aqui, Petrobras disparando, e muita gente começa a se perguntar, será que vale a pena investir na Petrobras? Hoje, inclusive, segurando o Ibovespa, quando a maior parte das ações estava caindo. Você tem Gerdau e Vale como opções também. Eu já vou falar sobre Gerdau e Vale, mas falando aqui de Petrobras, a gente tem essa matéria aqui, né, de que dividendos altos vindo por aí, grande banco altera a recomendação das ações da Petrobras, ações disparam. Então o que aconteceu? Qual foi o lance aqui? Após a divulgação do prejuízo do segundo TRI, os participantes do mercado eles vêm enxergando espaço para distribuição de dividendos extraordinários na empresa, que é algo que, com a indicação da atual presidente da Petrobras, o mercado já tinha visto no começo ali de que esses dividendos extraordinários iriam diminuir cada vez mais. Então, nessa segunda-feira, o Morgan Stanley se uniu às previsões positivas para os próximos trimestres. Alteraram a recomendação de compra, né, de 18 dólares para 20 dólares. Então, a projeção indica alta de 39% em relação ao fechamento da última sexta-feira. Tá? E o Morgan Stanley avalia que a Petrobras continua, para o bem e para o mal, centrada na remuneração dos acionistas. E aí vocês tomem isso daqui como o seguinte, podia ser melhor, podia estar pagando muito mais dividendo, podia estar gerando um caixa livre muito maior se não fosse esses investimentos meio duvidosos e tal que a empresa quer fazer. Se ninguém quer investir nisso, por que a Petrobras vai investir? Podia ser melhor, mas ainda assim deve pagar muito dividendo. Então, os analistas calculam que a empresa pode distribuir cerca de 7 bilhões de dólares até 2025. E aí, de acordo com a avaliação, essa ação pode somar um retorno de 60%, considerando os proventos. O banco ele entende que as alterações em cargos executivos, incluindo a nomeação de um novo CEO em junho, adicionaram pressão nas ações, que apresentam queda de 17% no último ano. Então, a posse da Magda Chambriard pôs fim a essas mudanças internas e o nível de barulho vai diminuindo gradualmente, o que deve remover parte da volatilidade. A princípio é o seguinte, a gente achou que ia ser pior, não vai ser tão ruim assim, parece que ela não vai arregaçar tanto a Petrobras quando o mercado imaginou ali, aquele ímpeto, parece que o mercado exagerou, então vamos reconhecer que a gente exagerou. É mais ou menos isso. O Morgan Stanley também chama a atenção para os pronunciamentos da nova equipe executiva da estatal. Segundo a instituição, a nova gestão demonstra continuidade de estratégia com planos de aumento de investimentos responsáveis. Acreditamos firmemente que a Petrobras possui os melhores ativos petrolíferos offshore do setor, com produtividade de poço incomparável e baixos custos de capex e de produção, né, afirmou o banco. Então a Petrobras é aquela coisa, a Petrobras está barata, todo mundo sabe, se você for olhar os indicadores da Petrobras, você vai ver isso, a ação extremamente descontada, dividend yield nesse momento na casa dos 19% praticamente, subindo mais de 6,5% hoje. Você só não pode cometer o erro que eu vou te mostrar aqui no final do vídeo. Mas antes de eu falar esse erro, que para mim é o maior risco que o pequeno investidor pode cometer, o maior erro que o pequeno investidor pode cometer, vamos falar aqui de Vale, que também descontada. As ações da Vale sofrendo muito por conta da queda do minério, só que vai pagar dividendo. É outra empresa que pagou muito dividendo, se você pegar os últimos 12 meses. E aí a galera fica se perguntando, será que compensa? Ainda vale a pena? Pelos dividendos e pelo fato das ações estarem realmente muito descontadas? Será que esse minério de ferro vai cair, vai machucar ainda mais? Tem essa possibilidade sim, tá? Não vou dizer que não tem. Existe sempre o risco. Eu quero que você assista depois um vídeo que eu fiz sobre as ações da Vale, onde eu falo muito sério sobre isso. Até para quem está começando a investir agora, de repente está interessado, não criar expectativas de retorno rápido, que é a última coisa que você pode esperar desse tipo de ação. Não conte com isso. São investimentos de longo prazo. E a política de remuneração aos acionistas da Vale, ela determina o mínimo ali de 30% do lucro operacional. Então, a Vale ela tem uma política de distribuição de dividendos interessante, sustentável, tem um balanço muito sólido, tem pouca dívida, não tem esses planos grandes de expansão que necessitam de grandes investimentos muito relevantes. Então, toda a geração de valor, praticamente, ela vai poder pegar ali, distribuir para o acionista
na forma de dividendos, recompra de ações também. Ela só precisa gerar caixa e isso ela depende do minério de ferro. Aí que está o risco. Mas outro fator que impacta também o pagamento de dividendos é o processo sobre o rompimento da barragem de Mariana. Isso você tem que ficar ligado, que em junho a companhia tentou um acordo ali, fez uma proposta de 140 bilhões para reparação pelo desastre e provavelmente ela está adotando essa abordagem um pouquinho mais cuidadosa, cautelosa em relação aos dividendos extraordinários, principalmente, que esses pagamentos extraordinários vão depender também desse resultado com a Samarco, do preço do minério, como sempre, é óbvio. Mas enfim, hoje na Bolsa de Valores a gente tem opções baratas. Você pega setor elétrico, Neoenergia, CEMIG, por exemplo, ações para você dar uma olhada, dar uma analisada. Boa Safra, que é uma empresa que é de crescimento, mas se você for ver, rentabilidade interessante, boas margens, endividamento controlado, saudável, crescimento de lucro absurdo, na casa dos 50% ao ano nos últimos anos, e está pagando dividendo. Está pagando mais de 7% de dividendo, se você for olhar o dividend yield dos últimos meses da empresa. Allos 3 é a maior administradora de shoppings do Brasil, uma empresa que eu tenho em carteira também, tanto ela quanto Boa Safra, quase todos os shoppings ali, os imóveis próprios, uma empresa que segue recomprando suas próprias ações, mais um indicativo de que as ações estão descontadas. Não é recomendação de compra, mas é coisa para você ficar de olho. Então só cuidado para não ajustar a alocação ali, quem tem muito fundo de shopping na carteira tem que tomar cuidado, que aqui a gente está falando de shopping também no caso dessa ação. Qual que é o erro que você não pode cometer? O erro que você não pode cometer é errar na sua alocação e é um erro que eu vejo muita gente cometendo. Quando a taxa de juros está muito alta, a Bolsa de Valores sofrendo, todo mundo que era investidor de longo prazo começa a esquecer os fundamentos. Então, na hora que a Bolsa está caindo, todo mundo esquece fundamento. Quando a Bolsa está subindo, todo mundo esquece valuation. E aí, quando isso acontece, o que você costuma fazer? Você costuma vender coisa boa quando a Bolsa está sofrendo, o que é errado, você nunca mais recupera, e comprar coisa ruim quando a Bolsa está subindo, porque você começa a sua predisposição a correr risco, ela aumenta. Não é o caso aqui no Brasil ainda, o juro não começou a cair ainda, mas pode ter certeza. Se a Bolsa começar a bater 140, 145 mil pontos ali, vai ter aquela galera que vai querer começar a investir só com base nisso. E a pior coisa que você pode fazer é ajustar a sua alocação, se expor demais a risco, e aí você vê que aquele não era muito bem o seu perfil e você decide vender ações, vender ativos de risco e voltar aquela parcela para a renda fixa. É um prejuízo que você não recupera nunca mais. E a única classe de ativo que poderia talvez te dar um retorno possível para você conseguir recuperar é justamente a renda variável, coisa que você não vai investir porque você já está escaldado, está com medo porque errou a sua alocação. Então, aumenta a sua exposição a risco de baixo para cima, vai aos poucos ali se você está começando. Mas não cometa esse erro de quando a bolsa está caindo, esquece os fundamentos e quando a bolsa começa a subir, você esquece o preço. Esse é um dos piores erros que o investidor, principalmente o pequeno investidor, pode cometer. Beleza, meus queridos? Fico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu!